Oi, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um devocional sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos ver o capítulo 11. Eu gostaria, antes da gente começar, gostaria de pedir para você curtir o canal, compartilhar, se inscrever no canal, porque aí você ajuda o nosso canal a crescer. E aí o YouTube começa ele mesmo recomendar o canal para outras pessoas e assim mais gente vai passando a conhecer mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então gostaria também de pedir para você dar uma pausa no vídeo, ler o seu capítulo aí na sua casa, fazer a sua oração e aí depois você volta e a gente vê aqui o devocional juntos. E no devocional de hoje nós vamos ver 4 lições que nós podemos aprender no capítulo 11 de Gênesis. A primeira lição que nós podemos aprender com esse capítulo é: o homem faz seus planos, mas quem decide é Deus. No capítulo 11, nós vamos ver sobre a Torre de Babel. Fala um pouquinho também sobre a descendência de Sem, sobre a mudança de Abrão, mas isso aqui a gente vai focar mais para o próximo capítulo. No capítulo 11, nós vamos focar mais na construção da Torre de Babel. E aí a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o homem faz os seus planos, mas quem decide é Deus. E isso está escrito lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Esses homens aqui no capítulo 11, eles decidiram construir uma torre. O que eles disseram? Vamos construir uma torre, uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso no versículo 4. E aí o que nós vemos? Que esses homens, eles se juntaram, eles se uniram para poder colocar o seu propósito em ação, para que os seus planos fossem realizados. Só que nós devemos entender que apesar da gente fazer diversos planos, se planejar com antecedência, mas quem decide é Deus. Deus é que vai decidir se aquilo vai ser feito ou não. Provérbios 16, versículo 1 diz que a última palavra é sempre a palavra do Senhor. Provérbios 21, 30 diz: a sabedoria, a inteligência e o entendimento do homem não é nada na presença de Deus. Nós devemos buscar a vontade de Deus e não a nossa própria. A gente deve ter muito cuidado porque às vezes a gente faz planos, mas a gente não vê se aqueles planos são da vontade de Deus. A gente quer coisas que são segundo a nossa vontade, é segundo o que a gente quer, o que a gente deseja. São os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, mas não é assim que deve ser. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Será que os meus planos estão de acordo com a vontade de Deus? Será que os meus projetos estão de acordo com a vontade de Deus? No fim de tudo, eu devo dizer como Jesus disse. Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que aconteça tudo de acordo com sua vontade. Jesus, como um ser humano, ele estava sentindo dor. Ele sabia o que estava para acontecer e, como um ser humano, ele estava muito aflito com isso. É tanto que ele suou gotas de sangue. Mas no final de tudo, que foi que Jesus disse? Pai, que seja de acordo com a tua vontade. Mesmo que os meus planos na minha cabeça pareçam melhores que os planos de Deus, mas que seja tudo de acordo com a vontade de Deus. Como eu sempre digo aqui, o nosso ponto de vista é um ponto de vista superficial e limitado. Então nós não vemos as coisas como Deus vê, nós não conseguimos enxergar a profundidade que Deus enxerga, nós não conseguimos ver o futuro e Deus vê, Deus tem o passado, o presente e o futuro nas mãos dele e ele sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer. Deus sabe até mesmo os pensamentos que nós ainda nem tivemos e mesmo assim ele sabe. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra dele diz que os pensamentos que ele tem para nós são pensamentos de felicidade, são pensamentos bons, são coisas boas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes, aqui
nesse momento a gente fica triste porque parece que o que Deus quer para nós não tem nada a ver com aquilo que a gente queria. E somente lá no futuro a gente vai entender, ainda bem que naquele dia Deus me disse um não. Ainda bem que naquele dia Deus foi totalmente contra aquilo que eu tinha planejado e fez de acordo com a vontade dele. Porque hoje eu vejo que a vontade dele é muito melhor do que aquilo que eu um dia ousei pensar. A segunda lição que nós vemos aqui é: a aprovação válida vem de Deus e não dos homens. Aqui nós vemos vários homens que se juntaram e planejaram construir uma cidade com uma torre muito alta que chegasse até os céus. Qual era o objetivo desses homens? Para que eles não fossem espalhados. Eles queriam continuar juntos, unidos. Parecia uma coisa boa. Projetos em prol da união, projetos em prol da unidade deles. E eles começaram a construir aquela cidade e construir aquela torre. Só que, apesar disso, Deus não aprovava aquilo que eles faziam. Várias pessoas concordaram com aquela decisão. Uma decisão que foi tomada de construir uma cidade, uma grande torre que chegasse até os céus, e muitas pessoas concordaram com aquilo, mas Deus não concordou com aquilo. Isso também nos leva a perceber que aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, é totalmente o contrário. Nem sempre a voz do povo vai ser a voz de Deus. Como exemplo, nós temos o episódio em que o povo de Israel pediu um rei a Samuel. O povo de Israel chegou a Samuel e disse: os outros povos, as outras nações, têm reis que comandam os seus países e nós não temos um rei. Aquele que nos comanda é apenas Deus. Nós nem vemos Deus. Nós queremos um rei conforme os outros povos têm também. Nós queremos um igual aos outros povos têm. Essa era a vontade de Deus? Essa não era a vontade de Deus. Mas todo o povo aprovou aquilo ali, nos mostrando que a voz do povo não era a voz de Deus. Também na passagem que a multidão pede a crucificação de Jesus, toda a multidão se uniu em um só coro, pedindo: crucifica-o e solta Barrabás. Essa era a vontade de Deus? Essa não era a vontade de Deus. Era apenas a vontade do povo. A 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem vergonha do que se envergonhar. Você tem que procurar ser aprovado por Deus. As suas atitudes, os seus pensamentos, aquilo que você está fazendo deve ser aprovado por Deus e não pelos homens. Mesmo que os homens não aprovem aquilo que você está fazendo, mas se estiver de acordo com a aprovação de Deus, se Deus se agradar daquilo que você está fazendo, então pode continuar, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Não é aprovado quem a si mesmo se gloria, e sim aquele a quem o Senhor elogia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Aquele que é verdadeiramente aprovado é aquele a quem Deus elogia, é aquele que Deus aprova, é aquele que Deus escolheu, e não aquele que o mundo está aprovando, aquele que o mundo está querendo, aquele que o mundo está escolhendo. Aquele que se justifica a si mesmo aos olhos dos homens e tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16, 15. As pessoas podem até ser aceitáveis aos olhos dos homens, podem ter muito valor aos olhos dos homens e principalmente na sua própria boca. Mas se não tiver valor para Deus, isso de nada adianta. E normalmente o que a maioria aprova é justamente o que Deus desaprova. A terceira lição que nós podemos aprender aqui no versículo 11 é que ai daquele que é orgulhoso e soberbo. No versículo 4 nós vemos o povo dizendo: vamos construir uma torre que alcance os céus. Eles queriam chegar até a altura de Deus. Eles queriam comandar como Deus comandava. Foi isso que Lúcifer quis no jardim, aliás, no céu, quando ele habitava com Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria tomar o lugar de Jesus. E Deus não aceitou e por isso o expulsou do céu. No Éden, Eva comeu a fruta porque queria pensar igual a Deus. Assim Deus expulsou Eva e Adão de dentro do paraíso. Aqui nós vemos pessoas, uma multidão que querem chegar até o céu, até a posição de Deus. E Deus mais uma vez destrói ali o projeto deles. Nós temos também o exemplo de
Nabucodonosor e sua humilhação durante 7 anos. Isso está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor olhou para todo o seu reino e se gloriou a si mesmo daquilo que estava acontecendo. Ele quis tomar a glória para si. E veja o que Deus fez. Deus humilhou Nabucodonosor por durante 7 anos, fazendo com que ele se comportasse como um animal. Lucas 1, versículo 51 diz que Deus derrota os orgulhosos e os seus planos. Jeremias 17, versículo 5 diz: Maldito é o homem que confia na sua própria força e se esquece do Senhor. E Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz: Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. E a última lição que nós podemos aprender hoje sobre o capítulo 11 é: de Deus não se zomba. No versículo 4, nós vemos que o objetivo daquele povo para construir aquela cidade e aquela grande torre que chegasse até os céus era para que nós não sejamos espalhados diante da face da terra. Qual era a ordem de Deus? A ordem que Deus deu para Adão quando Deus criou Adão. Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Sempre foi a vontade de Deus que os homens enchessem a terra com pessoas à sua imagem e semelhança. Essa ordem é a mesma ordem que Deus dá para Noé depois do dilúvio. Deus diz a Noé, sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra, se espalhem sobre a terra. Era a vontade de Deus. E o que essas pessoas queriam? Não, nós não vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos fazer de acordo com a nossa vontade. E nós não queremos nos espalhar. Nós queremos nos ajuntar e ficar aqui nesse espaço e crescer e ser fortes e chegar até a altura de Deus. Mas Deus não aceitou isso. Esse versículo de Deus não se zomba está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque aquilo que o homem plantar é isso que o homem vai colher. Êxodo 5, versículo 2, nos dá o exemplo do faraó, que desafiou a Deus e caiu. Isaías 37, versículo 22 ao 38, nos mostra Senaqueribe desafiando a Deus. Ele, por causa desse desafio, ele perdeu 185 homens pela mão de um anjo e foi morto pela mão dos seus próprios filhos. Ezequiel 28, capítulo 1 ao 19, nos mostra uma profecia contra Tiro, que desafiou a Deus. Daniel capítulo 11, versículo 21 ao 45, nos mostra a zombaria do anticristo e, portanto, a sua queda. Nós vemos também isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 8. Todas as pessoas que se levantaram contra Deus, que se levantaram para zombar de Deus, que se levantaram para ir contra aquilo que Deus tinha preparado, que Deus tinha planejado, para se levantar contra as ordens que Deus já tinha ordenado, todas essas pessoas caíram. Então não adianta se levantar contra o Senhor. Se o Senhor deu ordem ao sol que se levantasse todo dia e se pusesse todo dia, e de que quando o sol partisse, quando o sol se pôsse, viesse a lua. Se esse Deus teve poder de criar toda a terra e deu limite ao mar e disse ao mar, você só vai vir até aqui, e até hoje o mar obedece. E você vê o tamanho da força do mar, o tamanho da glória que o mar tem, o tanto que ele é forte, o tanto que ele é temido. E até o mar obedece à ordem do Criador. Então, quem somos nós para desobedecer à ordem do Criador, para zombar daquilo que ele determinou, daquilo que ele planejou e para se opor contra ele? Nós não somos nada. Então, essas foram as lições, algumas das lições que nós podemos aprender com o capítulo 11 de Gênesis. Eu espero que você tenha sido edificado, tenha sido abençoado, que Deus tenha falado com você através desse vídeo. E esse é o nosso vídeo de hoje e até a próxima.